respondida, cara. Ela foi respondida. Eles não sentem vergonha. Eles não estão nem aí. Eles estão cagando e andando. Cagando e andando. Essa que é a grande verdade. Da diretoria até o grupo de jogadores. Cagando. Eles não estão nem aí. Não estão nem aí. É assim, a mentalidade deles é um fracasso. O que o Vasco fede hoje é a fracasso. O que paira sobre o Vasco hoje é uma aura de fracassado. São fracassados. Essa que é a grande verdade. Hoje, qual é o adjetivo que mais se assemelha ao que é o Vasco da Gama? Fracasso. Fracasso. Cada jogo que passa é um fracasso pior. É um vexame pior. E já começa a faltar palavras, tá? Já começa a faltar palavras, porque nem força para reclamar a gente está tendo mais. A gente já está meio que anestesiado, assim. Anestesiado porque é muito sintomático como a aura de fracasso, como essa mentalidade fracassada, como esse medo de vencer. O Vasco tem medo de vencer hoje. O Vasco é um time de futebol. Quando você entra nas partidas, você entra para vencer. Eu, quando eu vou jogar dama, xadrez, pelada, ping-pong, quando eu entro para fazer qualquer coisa na minha vida, eu entro para vencer. Porque o jogo se faz de um vencedor e um perdedor. O empate acontece, mas qualquer jogo você tem um vencedor e você tem um perdedor. O Vasco é um time de futebol centenário, tetracampeão brasileiro, tricampeão continental, que em 2025 entra em campo para não perder. Só que assim, além de não perder, de não só perder, além disso, o Vasco ainda fede a fracasso. O Vasco fazer o quê? O que o Hugo Moura vai ajudar no jogo do Vasco? O que o Hugo Moura vai fazer o Vasco ficar mais próximo de uma vitória? Entrando no segundo tempo, com 1 a mais, com 1-0 no placar. O que o Hugo Moura vai fazer? Ou melhor, o que ele não vai fazer? Sua leitura de jogo foi horrível, Felipe. Porque você não é treinador de futebol. Não é. Larga, esquece. Não é treinador de futebol. Você foi um cracaço. Cracaço. Jogou muita bola. Genial. Como treinador de futebol, não serve. Pro Vasco não serve. Mas não serviu pro Confiança, não serviu pro Volta Redonda, não serviu pro Bangu. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Porque o que aconteceu hoje, lá no Barradão, além desse grupo de jogadores que tem uma veia fracassada, derrotista, o que você fez hoje, Felipe, parecia de verdade, cara, de verdade. Parecia sacanagem. Do salário, até chegando ao dobro do salário, Léo Jardim. Aí, surge a notícia hoje, não vai jogar. Não vai jogar, meu filho? Pega a sua trouxinha, fala que não vai jogar e segue a sua vida. Segue a sua vida. Entendeu? Se for para realmente não jogar, que eu espero que isso não aconteça, eu espero. Léo Jardim, segue a sua vida. E olha que eu sou um cara que eu te defendo pra caramba. Você é um cara competentíssimo. Joga muito, agarra muito, dos melhores goleiros do Brasil. Mas se for para ficar nessa, pro Vasco não serve, meu camarada. Pro Vasco não serve. Porque trocou de empresário, aí o empresário fica 3 meses, o Vasco está há mais de 3 meses, senhor Léo Jardim, há mais de 3 meses entregando propostas. E aí vem a contraproposta agora, que está pertinho de você bater a meta de renovação. É isso, senhor Léo Jardim? É sério? Sério mesmo? Entendeu? Para você fazer o jogo patético que você fez hoje contra o Vitória. O seu jogo foi patético. Eu não sei se você sabe, se você percebeu isso. Você espalma uma bola que você tinha que ter saído no gol do Vitória. Aí no segundo tempo, você quase entregou um gol pro Vitória, se eu não me engano foi o Mosquito. Quase entregou. E novamente o Vasco tomou um gol de bola aérea, onde você também não consegue fazer nada. Nada, absolutamente nada. Compreende, senhor Léo Jardim? Então, vamos cair na realidade, Léo Jardim. Vamos cair na realidade. Dentro do cenário do futebol, você não era quase ninguém antes de chegar ao Vasco. Quase ninguém, meu camarada. Quem te projetou para o cenário do futebol brasileiro, quem te colocou na seleção brasileira, foi o teu mérito e o Vasco. E o Vasco, que está oferecendo o dobro do salário que você ganha hoje em dia para você renovar. Entendeu? E não para fazer a atuação que você teve hoje. A atuação que você teve hoje é nível de goleiro de Série C. E eu sei que você não é.
E se ficar nessa novelinha, vou jogar, não vou jogar, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara que nenhum jogador é maior que o clube, não. O clube é muito maior que você. O Vasco vai continuar. Entendeu? Então, acorda, meu filho. Acorda esse grupo. De verdade. Porque se depois do que aconteceu contra o Porto Cabedelo, eles se apresentam assim, lá em Salvador, desculpa, qual é a cobrança que existiu no departamento de futebol do Vasco? Que hoje parece que é levada à deriva. A deriva. É uma água. Como que esse grupo... Qual é a cobrança que esse grupo teve? Eu me pergunto. E aí, diretoria? Contratamos o Diniz. Ok. Vou dar um recado para vocês, tá? Se o Diniz não salvar vocês, a culpa de qualquer vexame que o Vasco vai passar daqui para frente, Deus me livre que isso aconteça novamente, mas a culpa do Vasco já ter uma temporada vergonhosa, que é 2025, é toda de vocês. Diretoria, grupo de jogadores. Eu não vou ficar aqui passando mão na cabeça de atleta. Atleta que ganha em dia, atleta que é animado, que é egocêntrico. Não vou ficar aqui. Não tô aqui para isso. Tenho rabo preso com ninguém. Entendeu? E se vocês escutarem isso e ficarem sentidos e tudo mais, o problema é de vocês. Aí eu vou falar de novo, falta vergonha na cara de vocês. Porque assim, não fica puto não. Fica puto não, vai responder no campo. Quando vocês começarem a responder no campo, aí eu começo a pensar em mudar minha opinião. Até agora, a minha opinião é clara. O grupo do Vasco hoje, de jogadores, cheira a fracasso. Se conseguir, as coisas andam, as coisas melhoram, sabe? Agora, se ele não conseguir, também não vai ser culpa dele não, cara. O treinador não faz milagre não, cara. O treinador não ensina jogador a jogar futebol. Já falei isso para vocês algumas vezes. O treinador não tem capacidade de fazer um jogador aprender a jogar futebol. Então a diretoria vai precisar se reforçar muito. O Diniz vai ter que trabalhar dia e noite na bola aérea defensiva dessa equipe, na forma como essa equipe joga com a bola, no trabalho mental, porque eles têm medo de jogar bola. Eles têm medo. Já falei isso aqui diversas vezes também. O Vasco hoje é um time que tem medo da bola. Queima. A bola para o adversário é só uma bola de futebol. Para o Vasco é uma bola de fogo. Ela vai queimando. Compreende? E cada vez mais ele vai ter que implantar o seu estilo de jogo para recuperar o mental desses atletas, para recuperar o mental desse grupo. As saídas rápidas. Porque assim, cara, se ele não conseguir unir esse grupo a ponto de abraçar a ideia dele, esquece, o Vasco vai cair. O Vasco vai cair. Porque se depender só dos jogadores, é o que a gente está vendo aí, tá? Se depender do trabalho da diretoria, Felipe, Marcelo Santana, cobrança pelo visto não tem. Então, a minha esperança no Fernando Diniz é que esse clube volte a ser um clube que tem cobrança, que tem a veia vencedora, que joga algum centavo de futebol, porque esse clube não joga nada. Futebol é outro esporte. É outro esporte, tem nada. Tem absolutamente nada. E aí que o torcedor, com o campo respondendo minimamente, possa abraçar o time para que o pior não aconteça. Porque senão... Deixa eu ver. E a situação na equipe do Vasco da Gama realmente está muito complicada. O Vasco, após uma partida com vexame, né? É mais um vexame da equipe do Vasco na temporada de 2025. O Vasco perdeu de virada para o Vitória, lá no estádio Manuel Barradas, o Barradão. Uma partida na qual o Vasco tinha um homem a mais, cara. O Mateuzinho deu uma cotovelada no Paulinho e o Vasco teve um homem a mais. E mesmo assim, o Vasco da Gama não conseguiu, né? Não conseguiu vencer, não conseguiu sair vencedor. E, cara, teve protesto, teve várias situações ali que aconteceram, mas o Vasco precisa mudar urgentemente. E eu falo isso porque você olha o Brasileirão em si, você vai tirando várias conclusões, né, do que vem acontecendo. Você vê as equipes de cima já distanciando, a gente consegue acompanhar o Vasco só ficando, confrontos diretos,
o Vasco não consegue vencer, o time mentalmente muito fraco, um time tecnicamente que não consegue desempenhar, não tem jogada ensaiada, corre literalmente igual um bando em campo, não tem uma tática pré-definida, e é o que o torcedor espera que o Diniz consiga minimamente ajustar para que o Vasco não sofra mais um rebaixamento na temporada de 2025. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, velho. Tamo junto e é nóis! Fui!